Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar aqui repartindo, o pão. Eu costumo dizer, que o maná é aquilo que Deus traz do céu para que possa nos alimentar, E Deus pede para mim estar compartilhando com vocês esses ensinamentos que vêm dos céus. Não dos céus, vêm dos céus. E é muito interessante que o que eu presto atenção, o que eu reparo, é que parece que tem sido uma sequência, e não é minha culpa, não é algo que eu faço proposital, é algo que realmente eu percebo que Deus tem essa sequência, sabe? É uma crescente, e os assuntos é quase mesmo permeando as mesmas coisas. Então, assim, eu até peço perdão se ficar cansativo para vocês, mas eu creio que não, porque tem me ensinado bastante, Primeiro vem para mim. É o que eu sempre digo, quando a gente vai tacar barro em alguém, a primeira pessoa que surge é a gente, Então, também quando a gente vai compartilhar algo bom, algo que vem do céu, bênção que vem do céu, uma palavra que vem de Deus, a primeira pessoa a ser abençoada sou eu. Então eu digo claramente, é uma palavra muito poderosa, que é uma palavra de alerta, é uma palavra que vem assim ensinar vocês a se preparar. E como se preparar? A única forma de se preparar para o que está para vir, para o que vai acontecer, é mergulhar em Deus. É ser a igreja do óleo e do vinho. Vocês vão entender o porquê a igreja do óleo e o vinho. Óleo, o Espírito Santo, o vinho, a unção do Espírito Santo. Se nós não formos essa igreja do óleo e do vinho, nós seremos engolidos diante do tsunami que está chegando. E só para que vocês entendam do que a gente está falando, o Senhor ele trouxe para mim, bem claro, essa semana, a liberação do cavalo preto. E vai ser exatamente esse o tema da nossa conversa, do nosso vídeo. Eu espero que seja tão sério para vocês como está sendo para mim, esse alerta que Deus está dando, porque Ele está dando muita evidência, Ele está dando muito sinal do que realmente vai acontecer. Por quê? Porque hoje nós temos uma crise mundial, ainda que não estourou de uma maneira completa, porém a crise financeira e econômica em todos os países, elas já são realidade. Países da Europa, que antigamente eram países muito ricos, civilizados, que não tinham muita pobreza, vamos colocar muita, porque todo país tem uma determinada pobreza. Hoje existe uma pobreza muito maçante, muito grande nesses países de primeiro mundo, na Europa. Eles estão fazendo filas para pegar alimento, filas para poder ter o que comer, porque não tem. O desemprego ele está assim num índice tão acelerado, tão grande, que não tem emprego para todo mundo. Só nos Estados Unidos, eles dizem que foi criado 120 mil empregos, porém a taxa de defasagem de pessoas que estão desempregadas, pessoas que chegam no mercado agora de 16 anos, a partir de 16 anos, está a mais de 500 milhões de pessoas. Eu acho que é isso mesmo, mais de 106 milhões de pessoas desempregadas. E isso vai acarretando uma inflação, uma recessão. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Uma vez não tendo dinheiro para comprar, os mercados vão ficar abarrotados de produtos. Ficando abarrotados de produtos, as indústrias não vão precisar fabricar, porque nos mercados já vão ter essas coisas. Então vai ter uma inflação, em primeiro lugar, e depois uma deflação. Por quê? Porque vai ter muitos produtos e poucos dinheiro para se comprar, porque não tem emprego, não tem dinheiro mais no mercado. E essa recessão que está chegando, os Estados Unidos geralmente é um modelo para o mundo todo, vai chegar até aqui. Por quê? Porque outro país que pode ser modelo, que implica muito na nossa economia é a China. A China está com um índice de recessão enorme. Por quê? Porque aconteceu lá também, como aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos quase 20 anos atrás, que é a bolha imobiliária. As empresas elas venderam para muitas pessoas os apartamentos, porém as pessoas não tiveram dinheiro para pagar esses apartamentos e ficou muito encalhado. Então, assim, está para estourar também na China, que fala muito a respeito do nosso mercado econômico. Nós somos o principal vendedor para a China, Eles não vão ter dinheiro para comprar. Por quê? Porque isso se chama inflação, recessão. E uma vez não entrando dinheiro, e no Brasil, só no Brasil, foram fechadas mais de 480 mil empresas. Vocês têm noção do que isso significa?
quanto desemprego. Então eu digo para vocês que tudo isso é para se cumprir em Mateus 24, que é o início das dores de parto. Nós estamos na iminência do arrebatamento, meus amados, ou como algumas outras pessoas entendam, né? Entende? A segunda vinda de Cristo. E não se engane, eu vou subir, vou sair. Não, se você vai subir se você viver uma vida de santidade. Só que vai ter algo na terra que vai ser algo para provar os verdadeiros cristãos, para identificar a igreja do óleo e do vinho. Por que, novamente, eu estou falando isso? Nós vamos entender quando eu ler para vocês Apocalipse 6. Tá? Mas eu quero ler algumas notícias aqui que saíram nos jornais mundiais, né, para vocês verem como é que está sério, né, as coisas, como que está acelerado, né, a liberação do cavalo preto. O desemprego em massa deve acontecer no mundo inteiro. A adaptação, a desaceleração financeira na China já está acontecendo, uma recessão à economia da China por causa da bolha imobiliária. Será um quebra-quebra mundial. Temos que nos preparar para um desemprego em massa. Nos Estados Unidos, a criação de emprego tem sido insuficiente para as novas pessoas que entram no mercado de trabalho. Existe mais de 106 milhões de pessoas com 16 anos desempregadas. Por isso está entrando em recessão. O multibilionário Warren Buffett, não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi falar, retirou seus investimentos em bilhões do mercado financeiro. Ele já está prevendo uma recessão por ter informações privilegiadas, porque ele é um das pessoas mais ricas do mundo, né, esse Warren Buffett. Então ele tirou o dinheiro dele que estava no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é super valorizado. Os títulos, eles custam muito mais do que deveriam, entendeu? Quer dizer, custam muito menos do que eles são jogados no mercado, porque isso daí é uma especulação para agariar, para trazer mais dinheiro da economia. Então, ele comprando esses títulos, os títulos vão cair muito, os títulos americanos. E todos os países que são signatários desses títulos, Brasil, China, Rússia, eles vão ter uma deflação, por quê? Porque eles não vão, como é que eu posso dizer? Eles não vão ganhar nesses investimentos que eles fizeram, entendeu? Então vai ter uma deflação. Isso vai respaldar na nossa economia. Por quê? Porque hoje o governo brasileiro, tendo esse índice enorme de desemprego, ele está tentando tirar dinheiro de tudo. Essa semana ele já está taxando jogos online, está taxando aqueles jogos eletrônicos, está taxando até R$50 o shopping, né, aqueles produtos que vêm da China. Então, assim, ele está tentando tirar dinheiro porque ele está segurando, ele está bancando a gasolina. Por quê? Porque ele está subsidiando a gasolina para ela ficar baixa, para todo mundo dizer, nossa, o Lula é maravilhoso, esse governo é maravilhoso. Só que isso significa subsídio. O combustível que vem de fora, que nós compramos lá dos Estados Unidos, ele é muito mais caro. E quando as contas não bater, isso vai refletir na nossa economia e o governo não está tendo dinheiro, ele já está planejando, porque veja bem, quando passa do meio do ano, o governo ele tem que planejar o próximo ano e as contas não estão batendo, está tendo uma dificuldade, eles não estão conseguindo encontrar receitas para poder fechar o orçamento do ano que vem. Isso vai respaldar em graves crises econômicas, de desemprego, de pagamento. Eu até disse, né, infelizmente, eu tenho pessoas da minha família que dependem disso, né, vai faltar dinheiro para a aposentadoria dessas pessoas. Né, por quê? O governo vai tirar dinheiro da onde? Ele já tirou dinheiro da educação, ele já tirou dinheiro da segurança, ele já tirou dinheiro da saúde, porque ele não tem mais dinheiro, ele gastou muito dinheiro comprando congressistas, sabe, comprando apoios políticos para estabelecer a sua agenda política, porque ele é minoria dentro da esquerda. A esquerda hoje no Brasil, ela teoricamente, né, porque na prática elas hoje dominam, né, mas na teoria eles são minoria, então para eles terem maioria eles estão comprando muito congressistas, e infelizmente, né, existe até um ditado, né, cada um tem o seu preço, e as pessoas estão vendendo apoio, pegando muito dinheiro do governo, só que as contas não vão bater. Por quê? Porque já quebrou o mercado lá, no fecha-se hoje, e a economia a gente resolve amanhã, né, na PAN, né, vocês então estão entendendo o que eu quero dizer, né, PAN
Picadinha, né? Picadinha. Houve muitas quebras de empresa, a economia do país foi lá para baixo, eles imprimiram muita moeda, né? Tiveram que imprimir porque houve a renda social, né? Que quase todo mundo recebeu, né? Que não pôde trabalhar, que não tinha emprego ou que perderam seus empregos, né? Só que alguma hora alguém tem que pagar. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo num momento onde as contas não batem, onde as despesas elas estão sendo milhões de vezes maior do que as receitas. Não tem da onde eles tirarem dinheiro. Por isso que já eles vão taxar o ar que a gente respira. Já eles vão taxar os passos que vocês dão nas estradas, apesar que os carros, né, quando eles caminham, né, eles já são taxados, né, através do IPVA. Né? Então, assim, nós estamos vivendo, e Apocalipse previu isso, a soltura, a liberação do cavalo preto. Esse cavalo preto, eu vou ler para vocês o que acontece, tá? Se vocês quiserem acompanhar, está lá em Apocalipse 6, a partir no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, ou seja, 1 dia de trabalho por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 dia de trabalho. Aqui está o grande detalhe, que o próprio Cordeiro falou no meio dos seres viventes: e não danifique o azeite e o vinho, não toque no óleo e no vinho. A mensagem foi do próprio Cordeiro para o cavaleiro do cavalo preto, dizendo: você vai criar devastação, fome e morte na terra. Mas quando encontrar os cristãos que estão vivendo sob a influência do Espírito Santo, não os toque. O vinho é o poder do Espírito Santo. Meus amados, nós estamos vivendo momentos muito determinantes para a história dos verdadeiros cristãos, história da verdadeira igreja. Quando aconteceu a pandemia, Deus fez uma separação, fez algumas separações. Eu vou citar para vocês. A primeira separação que Ele fez: as pessoas que confiaram completamente em Deus, dizendo assim: não, Senhor, o Senhor é meu medicamento, se tiver que eu morrer, eu morro com o Senhor, mas eu não vou tomar isso que eles chamam de vacina, que não era vacina. Tá? E houve aquelas pessoas que, nossa, que bênção, né? Deus usou os cientistas, né? Vão tomar a vacina, né? Vamos ser libertos desse lockdown. Né? Então Deus fez uma separação dos que criam realmente nele, que tinha fé em estabelecer a sua fé no Cordeiro, para acreditar que Deus poderia proteger, e as pessoas que não tinham fé. Isso criou um montão de brigas, de separações, de divórcios, famílias contra famílias, porque as pessoas ficaram realmente muito inconformadas daquelas pessoas que não quiseram tomar, e aí detonaram ela, né? Diziam que eram os negacionistas, que são pessoas que eram contra a ciência, um montão de coisas. Houve essa primeira separação. A segunda separação, que aconteceu nesse momento mesmo, foi das pessoas direita e esquerda, daquelas pessoas que realmente tinha um ideal cristão, tinha Deus como fundamento, tinha como princípios cristãos conservadores, e as pessoas que eram mais liberais, ou seja, direita e esquerda. Essa foi a segunda separação. E a terceira separação foi: Deus ele mostrou as igrejas que realmente estavam ouvindo, que eram a igreja do óleo e do vinho, a igreja do Espírito Santo e a igreja com unção do Espírito Santo. Esses realmente eles foram taxados, eles abriram no momento de pandemia, embora eles aceitassem, né, ou recomendassem que os seus membros usassem a máscara, né, mas eles abriram e sofreram um montão de perseguição, mas abriram. Enquanto um montão de outras igrejas se tornaram igrejas digitais, né, que até hoje elas ainda continuam, né, porque foi muito cômodo ter uma igreja digital que não tinha despesa nenhuma, só tinha receita, né, recebia o dízimo, e porém não tinha despesa nenhuma, porque era nas suas próprias casas. Né, então essas igrejas, infelizmente, tem até hoje. Então assim, Deus fez muita separação. Existe um homem que Deus usou muito, eu não quero entrar na questão política, pelo amor de Deus, foi o
o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi um homem realmente enviado por Deus. Eu não vou entrar na questão política, tá? Porque não é esse o objetivo e eu não sou partidário de nem direita e esquerda, eu sou cristão conservador. Tá? Por mais que as pessoas muitas vezes mandam mensagem para mim provocar com relação a esse governo corrupto, né? Mas eu não sou. Eu falo que é corrupto porque realmente é corrupto. O cara que foi condenado em 3 instâncias, agora que eles decidiram que ele era bonzinho, entendeu? Porque ele colocou só pessoas dele lá no STF, né? Então é fácil hoje ele ser ovacionado, né, por esses seus amiguinhos do STF, né? Mas enfim, não quero fazer uma conotação política, né? Então assim, essa crise que vai chegar no mundo todo e que já é realidade em alguns países, nos países azuis, que é os países democráticos dos Estados Unidos, meus amados, está acontecendo um absurdo que vocês não têm nem noção. As pessoas estão entrando em comércio, roubando a luz do dia, estuprando a luz do dia nas ruas, elas são presas, logo em seguida são soltas, sabe? Não existe mais justiça. Ou seja, aquela questão da liberdade, do que você pode fazer, o que você quiser, do que você tem que dar acesso às suas vontades, nos países, nos estados azuis dos Estados Unidos, as pessoas já estão fazendo isso. É até perigoso as pessoas ir para lá, porque está vendo coisas assim que vocês não têm noção, como o que está vendo nesses países. Realmente assim, é um país que já está entregue ao comando do anticristo, né? Porque o anticristo ele vai fazer a vontade de todo mundo. Eu não sei como isso vai ser administrado, né? Mas a grande mentalidade do anticristo é que você pode fazer tudo, né? Que você é livre para poder fazer tudo. Só que existe algo, meus amados, que nós temos que hoje buscar a comunhão com o Espírito Santo, porque Deus não vai deixar a igreja do óleo e vinho passar necessidade. Eu li para vocês, não toque o óleo e o vinho, a igreja do óleo e do vinho. A gente pode voltar no tempo e ver na época de Elias, lá em 1 Reis 17, do 3 ao 5. Quando houve os 3 anos e meio de uma extrema seca em Israel, onde não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada, Deus falou para Elias: Elias, vai no riacho de Querite, que era um braço do rio Jordão, que lá eu vou te alimentar e você vai beber das águas do rio Jordão. Então Deus ele sustentou Elias com pão e carne de manhã e pão e carne de noite. Elias não trabalhou, não precisou trabalhar. Então essa é a igreja do óleo e do vinho, a igreja que depende tão somente do Senhor. Mas qual que é a condição de Deus realmente nos alimentar? É nós dependermos de Deus e vivermos uma vida de santidade. Por isso que o momento da gente correr, o tsunami está aqui atrás, está quase chegando até nós, o momento de a gente correr, ter comunhão com Deus, buscar uma vida espiritual, uma vida de santidade e justiça, é agora. Amados, orem. Busque o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo. Eles são reais, visões, profecias. Deus pode falar com você, Deus pode te dar esses dons, Deus pode te fortalecer para no momento que acontecer, o momento que vai ser um momento de provação que acontecerá sobre toda a terra, que o cavalo preto é o terceiro cavalo, tá? O primeiro cavalo foi o cavalo branco, que é o cavalo do engano, né, do falso Cristo, daquele evangelho do estômago, né? O evangelho que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, que não condena nada e nem condena pecado, né? Os membros lá estão todos errados, né? Estão pecando, estão mentindo, estão se prostituindo, estão se divorciando, e o pastor se cala, ele não fala nada disso. Essa é uma igreja falsa, é a igreja do cavaleiro branco. Ele já foi liberado. A gente viu que hoje poucas igrejas, quase nenhuma, prega realmente a verdade. Ela prega parte da verdade, mas ela não vai contra aquele cara que está pagando um dízimo muito alto. Ele não pode falar porque senão ele vai se sentir magoado e pode tirar o seu dízimo da igreja e faltar o dinheiro que o pastor está precisando. Então o primeiro cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, o segundo cavalo, o cavaleiro do cavalo vermelho, as guerras. Vocês podem ver o que é que aconteceu quase no mundo todo e que está acontecendo hoje na Ucrânia. E que vai descambar na terceira guerra mundial. Vai descambar. Por mais que vocês não estejam prestando atenção nisso, a profecia, o que a Bíblia diz é exatamente que vai descambar na terceira guerra mundial.
Pode ter certeza disso. Gog e Magog, que está descrito em Ezequiel 39, é o conglomerado de Rússia e seus asseclas, da coalizão da Rússia. E eu vou dar uma notícia muito triste para nós brasileiros. O Brasil está nessa coligação do BRICS, que vai ser exatamente, eles estão já definindo Gog e Magog. Os países que vão estar com a Rússia, todos eles vão ser considerados Gog e Magog. E a Bíblia diz, para todas aquelas pessoas que amaldiçoarem Israel, que forem contra Israel, Deus irá contra eles e irá amaldiçoar eles. Porque Gog e Magog vai se levantar para atacar Israel. E o Brasil, infelizmente, está nisso. Por isso que no Brasil, meus amados, vai vir um grande juízo. Existe... isso daí é particularidade que Deus fala para aqueles que os buscam. Vai vir um grande terremoto no Brasil, vai acontecer um grande terremoto. Olha o que está acontecendo, coisas que não acontecia tão constantemente, está acontecendo agora na costa do sul do Brasil, os furacões tropicais. Amados, nós estamos trazendo a ira de Deus para o Brasil, porque a igreja ela não tem se ajoelhado. Ontem mesmo foi liberado novamente. Rosa Weber está votando a liberação da morte de criança. Eu não falo nem de aborto, porque é morte de criança, de assassinato de criança, de até 3 meses de concepção. Olha o que uma mulher está fazendo. Uma mulher enviada por Satanás. Uma mulher colocada lá por Satanás. Está liberando a morte de crianças até 3 meses dentro da barriga. Ela esquece que ela já esteve na barriga. Porque quando ela esteve na barriga, ela não pediu para Deus para que houvesse essa votação e ela fosse morta, essa mulher. Não que eu desejo. Eu estou dizendo que é uma incoerência. Todas as pessoas que são a favor do aborto, elas são vivas. Ou seja, elas não foram mortas. Olha que hipocrisia, que coisa realmente fora de noção que eu não consigo entender. Então, quando se abre esse rolo, tá? Primeiro cavalo branco, segundo cavalo vermelho, que é de guerra, é a guerra que está acontecendo. O terceiro cavalo, da fome e crise mundial econômica, tá? Desemprego em massa, muita falta, é o terceiro cavalo. Do terceiro cavalo para o quarto, acontecerá o arrebatamento, porque o quarto cavalo é o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele vai vir trazendo a fome, ele vai trazer tudo junto dos 3 primeiros. O engano, a guerra, a fome, e ele vai ter o inferno que está acompanhando, ou seja, ele vai matar e já jogar diretamente no inferno, porque as pessoas que vão morrer nessa época são as pessoas que não subiram no arrebatamento. Tanto que no 5º selo que foi aberto, que aqui a gente está falando do rolo, a gente vê as almas dos santos que foram mortos na tribulação e grande tribulação, clamando para que Deus faça justiça por elas, porque elas foram mortas pelo nome de Jesus. Né? Daí eles falam, até quando não nos vingará, ó Messias? Né? Daí Jesus fala assim, olha, aguarda um pouquinho, porque muitos outros ainda vão morrer como vocês morreram, né? Morrerem no meu nome. Então assim, nós estamos... O que me assusta, meus amados, o que me assusta assim, claramente, e o que me dá uma grande tristeza, é que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na Terra. Tem pessoas fazendo planos para entrar na faculdade, tem pessoas fazendo planos para fazer uma academia, tem pessoas fazendo plano. Eu estou dizendo para vocês para parar de fazer plano? Não. Mas se a nossa perspectiva de todos os planos que formos fazer não te ter uma perspectiva da eternidade, nós não pensarmos na eternidade, nós estamos pecando. O que você vai fazer na sua faculdade? O que implica na sua salvação, na tua eternidade, na tua vida eterna? Se nada, sai fora. Nós estamos vivendo um momento de colapso de tudo, colapso de emprego, colapso econômico. Daí você fala assim, Celso, mas vai demorar. Não. Eles vão criar agora uma segunda pandemia para liberar o Drex, a moeda digital, porque a moeda digital vai controlar todo mundo, vai controlar você. Se você não concordar com o governo, eles vão barrar o que você tem lá nas suas contas. Você não vai ter acesso a isso. Então eles vão agora fazer o controle total. Quem não tiver a marca, está lá em Apocalipse 13, quem não tiver a marca não vai poder comprar, nem vender, nem negociar, nem comercializar. Então nós estamos na iminência, e eles
disseram, isso daí é notícia, vocês podem procurar, que entre 2024, que é o ano que vem, tem alguns meses para terminar o ano, né? A gente vai para o mês 10, olha que coisa, mês 10, está no mês 9, ou seja, pouco tempo para terminar o ano. Nós vamos para o mês 10, ou seja, 2024 começa a implementação das moedas digitais no mundo todo, e o Brasil é signatário disso, porque é um plano orquestrado de uma maneira mundial, pelo Nimrod, pelo anticristo, pela aquele que vai surgir para matar muitas pessoas, que vai ser adorado por todo mundo que ficar aqui nessa terra, que não for arrebatado, que não subir para os céus. Eu não consigo entender, amados, como nós ainda perdemos tempo com coisas seculares, da vez de nós dobrarmos os nossos joelhos, sabe, clamar ao Senhor por um novo nascimento, por uma vida no Espírito Santo. Aqui está muito quente, desculpa, eu toda hora passando aqui. Por uma vida realmente no Espírito Santo, uma vida com Deus, uma vida com significado, uma vida aos pés do Senhor. Não, a gente está assistindo jogos, torcendo para o Brasil, a gente está... Pensa em qualquer coisa que não implica na eternidade. O momento agora é de falar assim, não, eu vou ver o que isso quer dizer, o que isso vai somar à minha eternidade. O momento da gente, a gente está vivendo o momento da verdade, o momento da gente pensar a respeito de eternidade. Por isso que eu digo sempre, se você está em pecado, se você está com a sua casa desarrumada, vai lá e conserte o pecado que você está. Por quê? Porque se você morrer hoje em pecado, você vai para o inferno. Não adianta você colocar nome na coisa que você está fazendo sabendo que é pecado. Tem várias coisas que você sabe que é pecado, você pode colocar o nome que você quiser, mas você está em pecado. Você pode disfarçar para você que não é pecado, mas a Bíblia ela já condena todas as coisas que realmente vão contra o mandamento de Deus. Já está estabelecido. Não é o Celso que está falando, não é eu para colocar um peso, ou para prender alguém, ou para convencer alguém que estou falando. A Bíblia já determina tudo o que é certo e errado. Deus não vai mudar. É só a gente em Deuteronômio 28, bênçãos e maldições, céus ou inferno, Deus ou o diabo, ali está as bênçãos e maldições. Se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês andarem no meu caminho, se vocês viverem uma vida de santidade, nada vai acontecer com vocês. Eu vou estar protegendo vocês. Agora, se vocês pecarem, ir contra os meus mandamentos, quebrar as alianças, aí todas as sortes, todas as pragas, aquelas que tiveram no Egito, ele usa esse termo, aquelas que tiveram no Egito, vão pegar vocês. Não é o Celso que está falando, Deuteronômio 28. Vai lá e abre. E hoje nós vemos que hoje um dos maiores perigos, um dos maiores acontecimentos que está acontecendo na Terra é o medo das pessoas morrerem, porque elas não têm mais certeza da sua eternidade. Por quê? Porque elas não vivem uma vida aos pés do Senhor. Elas não vivem uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida com Deus, uma vida realmente buscando. Elas não têm mais certeza do seu amanhã. Que nem se hoje, pensa o que eu vou te perguntar hoje. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai se encontrar com o Senhor? Porque a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então eu pergunto para vocês, fazer uma pergunta realmente direta. Se vocês morrer hoje, vocês têm certeza que vocês vão se encontrar com o Senhor? Não é para dizer uma coisa assim, eu tenho, porque todo aquele que crê será salvo. Não, a salvação é um preço que você tem que pagar. Qual que é esse preço? O preço de santidade aos pés do Senhor, uma vida realmente de renúncia, uma vida de morte. Sem morte não há remissão de pecado, a Bíblia diz isso. Sem sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus fala assim, toma a vossa cruz e siga-me. Por que a cruz? Porque é onde você vai morrer, você tem que morrer na cruz. As suas vontades, os seus desejos, aquilo que você julgava conveniente para você, acabou. Quando você decide seguir ao Senhor, acabou o momento de fazer as minhas vontades, agora eu tenho que fazer a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? Obedecer os mandamentos que já estão estabelecidos na Bíblia. Ele não precisa descer do céu, faça isso. Não, já está na Bíblia tudo aquilo que é para você fazer e não fazer. Deuteronômio 28, Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, Gálatas 5, a partir do 17, que é as obras da carne e as obras do Espírito. Então, assim, existe já um padrão de santidade. Deus ele não vai querer, ele não vai exigir de você menos daquilo que já está escrito, só porque você tem um olho vermelho, você tem um olho azulzinho, verde, você é bonitinho. Deus não vai
pegar leve com você. Por quê? Porque Deus é justo, Ele vai exigir de todos aquilo que já está estabelecido. Então, se você não andar, se não estiver dentro do padrão de Deus, você vai ir para o inferno. Por isso que é loucura você perder tempo com outras coisas. Você chegou na tua casa do trabalho, primeira coisa que você faz, sabe, nem que for 30 minutos de oração ali, sabe, depois você vai tomar banho, vai comer, vai fazer o quê, mas tem uma dedicação para você buscar a vontade de Deus, para que o Espírito Santo possa falar contigo e para que o Espírito Santo possa levar você em todo o caminho correto, todo o caminho de justiça, todo o caminho de santidade. Se nós não vivermos dessa forma, como nós temos a ilusão de ir para os céus? Tem pessoas que não conseguem, é muito interessante, né? Tem pessoas que não conseguem conviver com as outras aqui na Terra, elas acham que vão conviver lá no céu? Por isso que eu falo, né? Eu falo e tenho toda a base para isso, né? Que o casamento é a porta mais próxima do céu, porque se você suportar o teu marido chato ou a tua esposa chata, se você amar ele acima das suas próprias vontades, acima das suas próprias perspectivas, com certeza você está morrendo para as suas vontades. Você está dizendo assim, não, o que importa é realmente eu fazer essa mulher feliz, ou eu fazer esse homem feliz. Porque se você fizer isso, isso é o papel do cristão. Você vai estar fazendo a sua vontade. Mas ele não faz. Problema dele, Deus. Se ele for uma tranqueira na sua vida, Deus vai tirar ele. Deus vai meter bala nele, sabe? Meter bala nele no bom sentido, né? Deus vai matar e vai te dar uma pessoa que realmente mereça você. Deus, ele é justo. Ou muitas vezes Deus deixa exatamente aquilo porque conhece a maldade do seu coração e ele sabe que você só funciona na pressão, sabe? Você tem que ter uma pessoa ali realmente no teu pé. Vamos. Então Deus colocou a pessoa certa na tua vida para que você possa ter mais comunhão com Deus nessa perseguição. Deus, ele nunca faz nada errado, meus amados. É a nossa rebeldia, é a nossa vontade de não se submeter à vontade de Deus que nós tentamos traçar caminhos diferentes daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas tudo aquilo que nós formos fazer, se não tiver na palavra de Deus, se não tiver uma base bíblica, se não tiver apoiado dentro da palavra de Deus, é pecado, é a gente se rebelar contra Deus, é a gente trazer juízo de Deus sobre nós. Pode ser que hoje você esteja bem, mas o juízo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu já te disse aí essa liberação do cavalo preto que vai acontecer. Será que você está preparado para isso? Será que você é a igreja do óleo e do vinho? Será que você tem o Espírito Santo? Será que você vive uma vida no Espírito Santo, uma vida cheia de Deus, uma vida em comunhão com Deus constante? Será que você é uma pessoa morta para os desejos e vontades desse mundo? Será que você mortifica os seus desejos para viver o desejo e a vontade de Deus na sua vida? Então são tantos serás, que eu coloco para vocês realmente questionarem se vocês estão preparados para um momento realmente de perseguição, um momento do cavalo negro, que vai vir uma recessão, uma fome muito, muito grande, um desemprego terrível, os mercados vão se fechar novamente, o governo ele vai ser um governo autoritário e autocrático, entendeu? Porque ele vai tentar mandar na sua vida, se você não estiver de acordo com ele, aquela renda básica, aquela renda social você não vai receber, não vai nem poder pegar o seu dinheiro que você tem lá nas suas contas. Então nós estamos na iminência de acontecer todos esses colapsos, essas coisas que já estão escritas no livro de Mateus 24, os princípios de dores, Daniel 12, que é a grande aflição de Jacó, em Apocalipse, a partir do versículo 6, que é os ais, os juízos de Deus, os cavalos dos cavaleiros, tudo isso é juízo de Deus que vai cair sobre a terra em cima de um povo rebelde que não aceitou viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Tentou trilhar o seu próprio caminho, criar o seu próprio Deus para poder fazer as suas vontades pessoais. Amados, eu aqui, agora terminando com vocês nesse vídeo, eu clamo para que vocês possam pedir para o Espírito Santo vir batizar a vida de vocês, para que vocês possam conhecer Deus, para que vocês possam ter comunhão com Deus, viver uma vida de santidade, justiça, uma vida aos pés do Senhor. Porque o que está vindo aí, vocês não vão aguentar se vocês não tiverem o Espírito Santo.
E vocês vão sofrer muito, porque não vai ter alimento, vocês não vão ter dinheiro para comprar alimento. Ou vocês vão ter que roubar, ou pedir, e ninguém vai dar, porque o alimento vai ser muito escasso. Eles estão destruindo aqui, eles estão fazendo um marco temporal no Brasil, que eles vão devolver todas as terras agrícolas para os índios, não vai ter onde plantar. Que nós possamos correr no dia que se chama hoje, pedir para o Espírito Santo vir fazer morada em nós e nos dar os dons espirituais, todos os dons espirituais, para que nós possamos nos fortalecer para aquele momento de perseguição, nós possamos se manter firme e Deus cuidar da gente como cuidou de Elias no riacho de Querite. Que vocês possam ser abençoados e essa palavra entra no coração e na mente, mudando o coração e a mente de vocês, iluminando a vida de vocês, no poderoso nome de Jesus. Shalom.